Estamos de volta e o nosso assunto é a primeira fase da FUVEST. O estudante que vai fazer a prova pode ficar tranquilo. O Duas na Tri convidou a equipe de coordenadores do curso objetivo e faz um resumo do que é mais importante. Mais de 137 mil estudantes estão inscritos para a primeira fase da FUVEST. Neste domingo, os alunos fazem provas de conhecimentos gerais. O modelo é um pouco diferente de outros vestibulares, então vale falar dele aqui. A prova tem 90 questões, sendo algumas interdisciplinares, compreendendo disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. O estudante tem 5 horas para preencher o gabarito das 90 questões da prova. E vale lembrar que a nota da primeira fase define os classificados para a segunda fase da FUVEST e também entra no cálculo da nota final do vestibular. Aqui ao meu lado, o professor Fazoli, que é professor de matemática do curso e colégio objetivo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes. Temos também o professor Eduardo, que é coordenador pedagógico geral e de física do curso e colégio objetivo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Também temos aqui o professor Salles, que é coordenador pedagógico geral e de química do curso e colégio objetivo. Muito boa tarde, professor Salles. Boa tarde. E temos também aqui o professor Luiz Carlos Bellinello, que é coordenador pedagógico geral e de biologia do curso e colégio objetivo. Muito boa tarde, Bellinello. Boa tarde, minha gente. Professor, vamos começar falando aí da primeira fase da FUVEST. O que o aluno deve esperar dessa fase? Olha, analisando o aspecto da FUVEST quanto à biologia, a gente percebe que a FUVEST sempre foi um vestibular tradicional. O que significa? As questões são bem assim objetivas, tá? E pedem o conteúdo básico do ensino médio, o que realmente é interessante. De um modo geral, os textos, né, não correspondem àquilo que normalmente estamos acostumados com o Enem, por exemplo, onde tem um texto, né, às vezes não muito bem claro, né, mas a FUVEST não, a FUVEST é mais dirigida diretamente para aquele assunto que eles vão explorar. Seria o conhecimento clássico, que Exatamente, tem que saber, é isso? O conhecimento clássico da matéria de biologia, né? E aí, então, o aluno vai simplesmente usar o seu conhecimento para responder aquela questão. Só que não tem questão de graça, sabe? Não é aquela coisa que dei o texto e aí o aluno vai direto naquela palavrinha. Não, não é. Não é. Ele vai ter que pensar muito bem, tá? Porque o assunto se refere a vamos supor, uma alternativa mais ou menos correta e uma completamente correta. Então, o aluno tem que realmente prestar muita atenção nisso aí. Tem sempre uma sugestão assim que leva ao erro. E aí, cuidado. O aluno tome cuidado. Tem que tomar mais cuidado. Numa dessa, ele entra. Com a tá? FUVEST. É verdade. Professor Eduardo, em relação à comparação, os alunos acabaram de prestar o Enem, né? Então, agora eles começam, é como se desligasse uma chavinha e começasse outra. Qual é essa chave que ele tem que ligar para se concentrar na FUVEST? Olha, a física é sempre a mesma, né? Não muda nada do Enem para os outros grandes vestibulares. A única diferença que poderia aparecer é na formulação da questão. O Enem procura sempre ligar a questão para o cotidiano. Então, toda a questão do Enem tem um texto, nesse texto se explora alguma coisa ligada ao cotidiano. A FUVEST já não tem essa preocupação. São questões de ótimo nível, que abordam praticamente toda a matéria, muito bem dividida. A gente tem 40% de mecânica, 40% de eletricidade e 20% dos demais, que seria a termologia, ótica e ondas. Essa distribuição sempre aparece nas questões da FUVEST. Então, é uma coisa muito tradicional, questões de ótimo nível, mas sempre abordando as leis gerais, nunca indo para um detalhe específico, mas sempre leis gerais que o aluno tem que saber. Não adianta saber física de cor. Inclusive, quando aparece alguma coisa mais específica, a FUVEST dá a fórmula. Se aparece uma questão, por exemplo, de física moderna,
Ele vai dar a equação da energia do fóton, que a energia do fóton vale HF. Ele não precisa decorar a fórmula. Não precisa decorar a fórmula, a não ser os conceitos básicos. Tá. É claro que os conceitos básicos, as leis fundamentais da física, isso ele tem que saber decor. Os principais teoremas, teorema da energia cinética, a lei de Coulomb, essas coisas ele tem que saber decor. Mas, se for uma coisa mais específica, a FUVEST fornece, ele escreve note a dot, e fornece as informações necessárias para a resolução. Legal, né? Pelo menos facilita Facilita alguma coisa, né, Manu? a vida do aluno, né? O Salles, agora a sua avaliação, como o aluno deve se preparar para essa fase da FUVEST? Algumas questões de química são contextualizadas também, semelhantes às do Enem. Mas, conforme o Eduardo disse, já não é aquele texto assim, tal, bem longo, tal. Contextualizado, mas um texto mais curto. E, olha, pode cair qualquer ponto da química na primeira fase. Algumas vezes, quando o assunto não cai na primeira fase, cai na segunda fase. Ah, é, Salles? Verdade. Quer dizer, de química não tem escapatória. Não tem. Agora, parece que tem alguns assuntos que estão aí na crista da onda. Por exemplo, eletroquímica, até agora, caiu em tudo que é vestibular. No ano passado, na primeira fase da FUVEST, caíram 2 questões de eletroquímica, que é o capítulo que os alunos mais têm dificuldade atualmente. Agora, todos aqueles capítulos, mol, massa molar, cálculo estequiométrico, isso é batata, cai mesmo na primeira fase. Professor, mas por que a eletroquímica está na moda? Porque realmente é muito importante, né? É uma fonte de energia, né? E atualmente estão pesquisando aí pilhas, baterias, cada vez mais leves, vamos dizer assim, e mais eficientes. Inclusive, está muito em moda agora pilha de lítio. Lítio é um metal alcalino de menor massa atômica. E tem bastante lá no deserto de Uyuni, né? É Professor isso? Eduardo, chamou para você. Deserto salgado lá. Não sei. Olha, o professor também não sabe. Olha o Salles como, né? Te peguei, olha lá. Olha, não sabia que o professor... Achei que o professor sempre sabia tudo. Não. Uma das qualidades do professor, na hora certa, é dizer não sei. O aluno vem fazer uma pergunta, às vezes é um assunto que o professor não é obrigado a saber. Tá certo? Faz uma pergunta, teoria das cordas, uma coisa mais complicada, etc. Não adianta tentar enrolar o aluno, você tem que ser sincero com ele. E é um Se gesto for- de humildade, Se né? for um assunto do ensino médio, o professor é obrigado a saber. Agora, se for um assunto de física superior, alguma coisa que extrapole, Uma nova é descoberta. muito mais honesto ele dizer não sei do que tentar enrolar o aluno. Tá certo. Não, mas é uma das fontes atuais, fonte de renda para a Bolívia. É a extração do lítio lá. No deserto, não é no deserto de Atacama, é no solar do Uyuni. Solar de Uyuni. Isso. Olha lá, tá Ele vendo? já foi Tem. para lá, já. Olha lá. Tem uma quantidade, inclusive, de lítio, de bório, parece-me. E realmente eles exploram isso para pilhas propriamente dito. Exatamente. Né? Que, aliás, são pilhas perigosas, fácil de explodir, que são usadas nos nossos celulares do dia a dia, elas usam as pilhas de lítio. A gente, olhando na bateria do celular, você Ai, vai que olhar. Isso é um alerta à população. Ela corre realmente, se não for bem cuidada, ela tem realmente o risco de pegar fogo, de explodir, coisas assim. Dicas Mas para... já estão bem aperfeiçoados. São Dicas para o perfeitas. vestibular, mas serviço de utilidade pública também, né? São perfeitas. Mas olha, e qual que é a sua avaliação aí para essa primeira fase? Bom, em primeiro lugar, o aluno pode esperar uma prova muito bem elaborada. Eu acho que nos últimos 10 anos nós não temos assim questões da FUVEST que possa ter dado margem à dupla interpretação, que necessite de uma revisão dos examinadores ou até mesmo anular alguma questão. Isso é muito difícil acontecer na FUVEST porque as questões são muito bem feitas. Quando fala uma questão muito bem elaborada, quer dizer o quê? Que não tem Eu nada dúbio, que Eu vou dar um é exemplo. isso que nós queremos e acabou. Eu vou dar um exemplo para vocês que falei hoje, inclusive, em sala de aula. Né? Se eu pergunto ao aluno quanto dá 5 menos 2, ele responde 3, não é verdade? No entanto, se eu coloco um texto em cima disso, uma historinha em cima disso, eu dou margem à dupla interpretação. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho 5 passarinhos num galho, certo?
Eu dou um tiro, mato 2. Quantos sobraram? Dá margem à dupla interpretação. O aluno pode pensar, sobrou 3, ou pode pensar, os outros fugiram de medo. Ou Não é então verdade? voaram, estão ali no outro galho. Então, quando você coloca textos, realmente você precisa tomar muito cuidado em deixar claro para o aluno que está fazendo a prova que ele quer esse fato e não aquilo. Aconteceu agora, por exemplo, na prova do Enem, tivemos uma questão que falava sobre o símbolo utilizado na Copa, né? Que era aquela taça com as 3 mãos que eles fotografaram e fizeram umas perguntas em cima daquela taça. O texto não deixava claro uma série de coisas, deu margem a 3 ou 4 interpretações diferentes. Então, isso é uma coisa que na FUVEST, de um modo geral, não acontece. Eles são bem claros, o que eles estão querendo, o que eles pretendem com aquela questão, e não tem assim o risco do aluno falar, mas e se fosse aquilo, e se fosse o outro? Na FUVEST, de um modo geral, não acontece. O Enem, o cunho do Enem é muito a questão social, né? Quer dizer, tem essa questões da atualidade e também esse cunho social. A FUVEST, o senhor classificaria como? Ela é um tipo de prova? Primeiro que a prova do Enem, o cunho social não é tanto nas questões de matemática. Nas questões de matemática tem um texto normalmente voltado para alguma coisa prática, alguma coisa do dia a dia, mas não necessariamente um cunho social. Né? Quer dizer, por exemplo, colocou-se uma questão agora nesse último vestibular do Enem que falava sobre um hotel que tinha cabanas no hotel e falava que estava no meio da selva, e isso não tinha nada a ver com a selva, não tinha nada a ver com o hotel, não tinha nada a ver com absolutamente nada do ambiente em que se colocava aquela cabana. Tinha a ver com o quê? Sólido geométrico. Era apenas um reconhecimento de um sólido geométrico. Então, ela deixou de ter um caráter social, né? Apesar de ter algumas questões que realmente envolveram, por exemplo, estatísticas sociais, alguma coisa assim. A FUVEST, ela não pega tanto por esse lado. Ela coloca questões, acho que contextualização existe, sempre existiu, né? No tempo de primário meu, eu lembro que a professora falava, Joãozinho tem 3 balas, deu 2 ao seu amigo, com quantas ficou? Já é uma contextualização isso. Sim. No entanto, a FUVEST não se preocupa tanto com isso, ela tem questões realmente mais técnicas. Pode ter um texto, pode ter uma historinha, mas que vai reverter numa equação, que vai reverter numa propriedade da matemática, que ele vai ser obrigado a conhecer, propriamente dito. Então, a FUVEST tem uma característica diferente em termos de querer socializar as questões. Em relação ao tempo, professor Bellinello, dentro do prazo e do que é pedido na FUVEST, os alunos têm tempo de ler esse enunciado, de fazer as questões, tem tempo de... Não sei, a impressão que passa é que tudo muito procurar corrido. uma resposta, né? Então, mas, olha, tem mesmo. Dentro do esquema da FUVEST, nós percebemos que o tempo é suficiente para fazer um bom exame. Agora, evidentemente que tudo depende também do treino. E por isso que, durante o ano, a gente propõe uma série de simulados para o aluno controlar muito bem o tempo desse período de 90 questões. E, de um modo geral, nós percebemos uma coisa interessante. As questões que a gente propõe, de um modo geral, são mais difíceis do que aquelas da FUVEST. Olha! Mas é verdade. É verdade. Então, a gente exige um pouco mais do aluno, tá? Para ele, então, já se familiarizando com esse tempo, para controlar e dar a resposta nos 3 minutos exatos. Vocês que preparam? Vocês que preparam? Vocês que elaboram? Normalmente, sim. Cada um elabora as suas questões nesses Sim, simulados? claro. Sim, a gente vai bolando. Tá? Olha. Então, alguma notícia que saiu, por exemplo, no jornal agora, com uma novidade. Hoje, por exemplo, saiu no jornal que nós temos 3 problemas muito graves atualmente. A malária, a febre amarela e a tuberculose. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos e preparamos uma questão baseando exatamente nessas notícias atuais. Olha que sensacional. E na verdade, a FUVEST vai por esse caminho. Mas ela pega até quando, Bellinello? Por exemplo, o que aconteceu... Não recentemente. Não recente. Não, nada de recente. Tá? Então, são coisas que aconteceram, vamos supor, o ano passado. O FUVEST desse ano, certo? que aconteceu no ano passado. De um modo geral, no ano passado. Né? Tá. Então, nós adiantamos
nos nossos simulados. Nós atualizamos o que está acontecendo. Não só em relação a esse exemplo que eu dei sobre algumas doenças infecciosas, né? Mas especialmente na área de ecologia, na área de descoberta em botânica, na área de biologia molecular. Aí entra toda a história do DNA, aquelas que todo mundo está familiarizado, né? Então, nós vamos sempre adiantando, e o aluno já vai ficando bem treinado em relação a isso. Mas no caso deste ano, que vai pegar justamente o que aconteceu no ano passado, quais são os principais assuntos? Olha, a FUVEST, na verdade, ela não pega assim, esse assunto. Então, ele vai dar um textozinho sobre um fenômeno que aconteceu o ano passado. Tá? Por exemplo? Vamos supor, queimada. Queimada. Tá legal? Porque queimada todo ano aqui no Brasil é um exagero. Tá? Então, o que é que significa a queimada para a vegetação? Então, aí ele vai citar exatamente o quê? A vegetação que está adaptada à queimada, o cerrado. Então, lá vem a pergunta com o cerrado. Aí já sei que você gosta de cerrado. Mas, se você analisar, é o bioma mais caracterizado no Brasil e que dá mais chance para fazer questão de vestibular. Ah, é? São dois, a Caatinga e o Cerrado. A Amazônia e a Mata Atlântica não dá questão de vestibular. Olha que interessante. E quer Olha, ver, super. um outro bioma que dá questão de vestibular é o manguezal. Por quê? Porque são vegetações e regiões fitogeográficas, vamos chamar assim, tá? Que são muito bem caracterizadas. E aí o aluno, sabendo isso, tá? Ele simplesmente acaba se dando bem. Olha aí, Posso que boa É dica. interessante. Posso encarar isso como uma dica? Pode Olha, encarar como dica. como eu fui na Escola do Mar, eu entendo do manguezal, já entrei e realmente... Você viu que maravilha é que é o maravilhoso, manguezal? porque É dá pra, lindo. olha, dá para ver direitinho onde começa o manguezal, onde acaba o manguezal. É bem específico. bem né? específico. Silvia, então Maravilhoso. o aluno já está aprendendo antes, né? Isso. Então, na época do E quando vestibular... você pega o manguezal, por exemplo, né, você tem a água salobra, né? A água do mar e a água doce. E aí, a vegetação adaptada ali é muito curiosa, muito bacana porque essa também. vegetação ela está se desenvolvendo num solo lamacento. Você vê que no Cerrado você anda bem, mas lá no manguezal você vai com até o joelho enterrado naquela lama, né? Lama limpa, né? Que não é sujo. Mas, então, Sim, porque ali é o berçário, eu aprendi que é berçário ali. É um berçário. É tudo bebezinho. Então, e quantos animais, né, do mar vão lá no manguezal para se reproduzir. Agora, o fato interessante, a vegetação que vive ali, tá, é uma vegetação que não tem oxigênio à disposição para a sua sobrevivência. Então, você deve estar lembrado que toda aquela vegetação forma aquelas raízes para fora do solo. Aquelas raízes são respiratórias para captar o oxigênio do ar. Quer dizer, como o E aluno aí aqui... fornecer o oxigênio para um meio subterrâneo. Entendi. E outra coisa interessante é o seguinte, planta não gosta muito de cloreto de sódio. Então, como a água é salobra, o cloreto de sódio vai lá para o interior da planta. As folhas eliminam o sal sob forma de glândulas de secreção. Então, elas eliminam o excesso de sal. E, às vezes, não sei se você chegou a ver isso, você pega a folhinha do mangue e tem uns cristalzinhos ali na margem da folha. E a gente pede até para o aluno, experimenta para você ver. Professor, é salgado. Então, é ele jogando fora o sal que a planta não gosta. O que eu acho incrível... Então, esse tipo de coisa é maravilhoso, né? É, maravilhoso. Esse berçário, essa experiência, vegetação, né, que os alunos têm. É muito legal, muito bacana. O importante aqui, quer dizer, o objetivo ele tem isso, né? Dar a oportunidade, agora também no 8º ano, 9º ano, de ir conhecer algumas coisas e já praticar, né? Já na física é difícil, né, professor? Tem uma historinha Tem bonita. laboratório? Tem uma coisa bonita para contar de física? Não, o que foi notícia ano passado foram as ondas gravitacionais, né? Você acha que isso é matéria da primeira fase da FUVEST? Mas se cair alguma coisa, cai na forma de texto. Ele vai colocar um texto explicando o que é onda gravitacional, depois vai fazer algumas perguntas a respeito disso. Essa onda gravitacional se propaga no vácuo? Sim. Com que velocidade? A mesma da luz. 3/10 metros por segundo. Qual é a partícula que transporta a onda gravitacional? É uma partícula chamada graviton, que foi prevista por Einstein, mas ainda não foi detectada. É muito provável que nos próximos anos
se detecta essa partícula, confirmando mais uma vez as previsões do Einstein, que ela não Olha, foi que ainda máximo detectada. isso. Quer Entendeu? dizer, Então, se cair alguma coisa, é alguma coisa simples, que o aluno vai ter que interpretar um texto, e nesse texto estão todas as informações que ele precisa para resolver a questão. ô professor, o que o senhor acha, né, a sua opinião em relação a cada vez mais estarem sendo cumpridas as previsões de Einstein? Que ele era um gênio, né? Era uma pessoa completamente fora de órbita, porque normalmente na física você faz uma experiência, verifica o resultado da experiência e a partir daí você elabora uma lei que depois vai ter que ser testada. O Einstein não. Ele bolou a teoria da relatividade sem nenhuma experiência. Depois é que tentaram provar que ele estava errado e cada vez que fazia uma experiência comprovava que ele estava certo. Olha que demais. É sensacional. E é uma teoria muito mais matemática do que física. Ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, por dois motivos importantes. Primeiro, porque a teoria da relatividade não trazia nenhum bem para a humanidade, pelo menos a curto prazo. E uma das exigências do prêmio era exatamente isso, que Teria que fosse trazer. alguma coisa benéfica para a humanidade. Para a humanidade. E segundo, porque na época ninguém aceitou a teoria da relatividade. Achava que não era verdade. Faziam experiência para provar que ele estava errado. Sensacional, né? Nossa. Salles, e você tem também uma historinha bonita na área da química? Bom, a química é a ciência, principalmente das reações químicas, né? Que é a transformação de um tipo de matéria em outro tipo de matéria. Então, é mais coisas assim onde acontece reação química. Por exemplo, química e biologia estão muito próximas. Bioquímica, etc. Tudo é explicado por reação química. O nosso organismo é uma química. Então, É lógico. Tudo aqui. Por isso que essa interação entre química mas sempre cai, por exemplo, questões da prática. Que nem no ano passado, na primeira fase da FUVEST, caiu a comparação entre dois fermentos. Fermento biológico e fermento químico. Ai, que interessante. O fermento químico é o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Eu sempre falo para os meus alunos, é o sal que mais cai numa prova de química. Não é nem o cloreto de sódio, é o bicarbonato de sódio, é uma coisa impressionante esse sal. Ele existe, por exemplo, nos comprimidos antiácidos efervescentes. Sonresal, Alka-Seltzer, tudo aquilo lá. Aquelas bolhas que saem quando você joga o sal de frutas, etc., são bolhas de gás carbônico. Então, aí, um carbonato e também um bicarbonato reage com ácido, liberando gás carbônico. O examinador adora a reação que libera gás. Olha, Libera gás. Então, cai todo ano. todo ano já. Quer dizer, isso é uma coisa que já está certa. Então, por que a massa de um pão, por exemplo, cresce colocando bicarbonato de sódio? Porque, por aquecimento, ele também se decompõe dando gás carbônico. Professor, eu coloquei muito uma vez, cresceu demais. Nossa, foi um desastre. Então, aparece lá no seio Uma da pitadinha, massa. eu pus uma colher de sobremesa, professor. Então, no seio da massa, aparecem bolhas de gás carbônico. Essas bolhas ocupam espaço, força a massa a expandir. Entendeu? Já o fermento biológico vai usar o quê? Leveduras, fungos, Pertinho né? do microfone. Principalmente o Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Você sabe que tem mais de 30 espécies de Saccharomyces? Sei. Tem. Saccharomyces, se Impressionante. você sabe que é Professor, Saccharomyces... aperta a tecla SAP. O que quer dizer isso? Exatamente. Isso significa o seguinte, nós temos várias variedades de Saccharomyces. O cerevisiae é uma delas. Tá? Nós temos uma outra, por exemplo, muito usada aqui no Brasil, o Saccharomyces cauversbergensis. Olha que nome bonito. Tá? Ele é muito usado na fabricação das cervejas brasileiras. Ah, bom. Porque dá uma cerveja de menor teor alcoólico. Mas se você usar cerevisiae, ela dá uma cerveja com teor alcoólico maior, bem a gosto dos europeus. Olha que interessante. Está aparecendo o muita Saccharomyces cerveja com 8% de álcool. Exatamente, é. Geralmente Quase é chegando no 5% vinho. no máximo. Quase chegando no vinho. Imagina, Né, Salles? olha que incrível. Negócio. Mas você falou do bicarbonato de sódio, aí já me lembrou da nossa biologia. Então, quando a gente faz experiências, por exemplo, de fotossíntese, a gente pega normalmente uma planta aquática, né, coloca dentro de um funil, tá? E cobre com um tubo de ensaio.
E essa planta aquática vai realizar a fotossíntese, portanto, ela vai precisar do quê? Da luz. Só que a quantidade de CO2 dissolvida nessa água não é muito grande. Então, a gente faz uma adiçãozinha lá. Que tal colocar bicarbonato de sódio? Libera o CO2. E a planta faz fotossíntese e libera o oxigênio. E o aluno fica Aí maravilhado. O aluno fica maravilhado vendo aquela bolinha subindo. Legal, bacana, o bicarbonato. Ô, Belinello, e é essa experiência, essa vivência que o aluno tem, o aluno do ensino médio que vai para a Escola do Mar, né, Silvia, você esteve lá também, ele aprende isso tudo em loco. E o que eles relatam para a gente, quando eles voltam da Escola do Mar, é justamente isso, que eles não conseguem esquecer. Então, o aprendizado deles é muito mais fiel quando eles presenciam isso na natureza. Mas não tenha dúvida, o contato com a natureza, o aluno tendo lá na Escola do Mar, né, tá, aquela visão toda, né, de tudo que acontece ali, porque a diversidade é tão grande, ele nunca mais esquecerá. Nunca. Como também não me esquece mais quando ele vê e compartilha de uma experiência como essa que eu acabei de falar. Ele nunca vai errar uma questão de um vestibular, ou alguém que pergunta para ele o que é essa coisa, ele tem é o conhecimento fundamento acumulado. Isso começa no ensino básico. Porque aí a gente volta para a história do vestibular, né? Quer dizer, ele não adianta se preparar e mas correndo. Tem que ser esse conhecimento acumulado, né, Belinello? Exatamente. É esse acúmulo de conhecimento desde o ensino básico até chegar ao fim do ensino médio, é que, no momento, eu falo, chegou o momento de você despejar esse seu conhecimento. Aí depois muda, porque e o vestibular é isso. E o ensino superior. E o vestibular é isso, né? É o momento de testar, né, Belinello? Exatamente. Só para a gente colocar aqui que a Escola do Mar, para você que está acompanhando a gente, é uma criação do Colégio Objetivo, não é? E realmente tem ajudado muitos alunos a ter justamente essa experiência, essa experiência, sem dúvida nenhuma, tá? A Escola do Mar é maravilhosa. Agora, em Convido questão vocês a vir para cá, a Silvia, conhecê-la. A Silvia já foi, eu não. Não me convidaram ainda, mas eu vou. Agora eu quero saber o seguinte, qual que é o quê? É em Angra dos Reis, isso mesmo. Então, em Angra, né? Preciso ir, Silvia, por favor, me ajuda. Na verdade, a gente está falando de experiências, né? Então, é muito bom a gente vivenciar as coisas para aprender. Eu confesso que eu não consegui vivenciar a matemática. Então, eu acho a matemática, para mim, é um universo. Como é que você passa esse conhecimento para os seus alunos e, principalmente, o conteúdo que vem por aí para a FUVEST? Muito bem. Então, vejamos. O professor Salles aqui falou em graduação alcoólica da cerveja com 8%. O professor Belinello citou, por exemplo, os sacaronídeos, é isso, né? Que tem uma quantidade maior. O professor Eduardo falou, por exemplo, em ondas, coisas desse tipo. Onde entra a matemática em tudo isso? A matemática quantifica e calcula tudo isso. Não adiantaria nada eles terem o conhecimento teórico se não tivesse condições de calcular tudo isso. Então, a matemática calcula tudo isso, elabora equações, elabora funções para chegar a tudo isso. Eu tive a oportunidade, há algum tempo atrás, de ser procurado por uma professora nossa da faculdade, uma pesquisadora nossa da faculdade, que desenvolve um trabalho, inclusive, sobre plantas na Amazônia. E ela trouxe um livro e falou, olha, eu estou aqui fazendo uma pesquisa, eu não estou entendendo muito bem esse conceito assim. Quando eu tive a oportunidade de olhar, era uma função logarítmica e exponencial que se interligam, inclusive. Aí eu tive a oportunidade de explicar para ela o funcionamento daquela função, o que aquilo quis dizer, para ela poder continuar no trabalho de pesquisa dela, que era especificamente voltado para a área de biologia, plantas da floresta amazônica. Um outro exemplo que aconteceu também no decorrer desses tempos, uma professora nossa, imagina uma situação que você fala, não, ali não existe matemática. Imagina, uma professora nossa que fazia uma pós-graduação em linguística, uma área especificamente de humanas, praticamente, né? Ela teve que fazer um levantamento do estudo de fonemas num determinado texto lá, teve que contar esses fonemas, teve que fazer uma estatística em cima deles, elaborar uma espécie de uma função que pudesse determinar
quantos fonemas teríamos num texto com tantas linhas, com tantas páginas, coisas desse tipo. Quer dizer, é uma coisa que a gente não imagina que pudesse entrar matemática, né? Eu queria que até a matemática abordar, estava presente. por conta da minha curiosidade em relação a essa a questão que caiu no Enem, a preocupação que existe hoje com o uso do celular dirigindo. Foi uma Sim. das questões, quer dizer, quando você abaixa o olhar, né, para dar aquela olhadinha, e quanto tempo tem e calcula o momento que isso pode, de alguma forma, prejudicar a vida das pessoas. Foi da matemática também, né? Foi da física também, né? Quer Oh, dizer, vocês dois calcula-se. decidam. Quem que vai explicar isso para mim? Quanto tempo eu tenho para abaixar? Não devo fazer isso, mas se você abaixa e volta... Então, eu vou explicar para você. Existe uma coisa chamada tempo de reação. O tempo de reação significa visão do perigo e a atitude que você vai tomar. Chama-se tempo de reação, que também é utilizado pelos atletas. Por exemplo, quando o atleta participa de uma corrida de 100 metros, é importantíssimo o tempo de reação. Ele ouve o tiro e começa a correr. Então, entre a audição do tiro e começar a correr, tem o tempo de reação, porque a ordem vem do cérebro e tem que chegar nos pés da pessoa para ela começar a correr. Olha que legal. Esse é o tempo de reação. Para um atleta muito bem treinado, ele pode chegar a 0,2 segundo. Uau! O Usain Bolt tem um tempo de reação parecido com esse. O César Cielo tinha um dos menores tempos de reação, que era da ordem de 0,2 segundo também. Entre o tiro e cair? E se lançar na água. 0,2 segundo. Para uma pessoa normal, o tempo de reação é da ordem de 0,7 segundo. Eu 0,7 segundo. Então, quando uma velhinha está atravessando a rua e o carro vai ter que brecar, entre enxergar a velhinha e começar a colocar o pé no breque, é 0,7 segundo. Por que o freio manual é mais eficiente que o freio no pé? Porque a mão fica mais próxima do cérebro. Olha. O tempo de reação é menor. Eduardo, Entendeu? que interessante. Condução do impulso nervoso. Isso, então você consegue frear mais rapidamente. Então, o tempo de reação é uma coisa importantíssima. E como a pessoa está alcoolizada, por exemplo, o tempo de reação, que é 0,7, pode ser 2 segundos. Olha isso. E nesse aumento de tempo de reação, ele mata alguma pessoa. Por isso que é fundamental nunca, jamais dirigir embriagado, porque a pessoa perde o tempo de reação. E o olhar do celular, esse tempo de reação que você está falando Isso. justamente, Porque até olhar e ver onde está... Na hora que ele está olhando, de repente houve uma batida, houve uma buzina, qualquer coisa, até olhar para o que está acontecendo, já foi embora o tempo de reação dele. Aí é que está o perigo, então. Entendeu? Então, é importantíssimo jamais você dirigir com o celular ligado, ou nem ouvindo o celular. Mesmo aquele que tem, como é que chama? Bluetooth. Isso. Olha, o Salles esse já... do Bluetooth serve porque... Mas de escutar uma qualquer maneira, música, Salles. Escutar uma música. vai desorientar. Conversar alto, por exemplo. Você está conversando, você não está falando com a pessoa. Atenção. Tira Tira atenção. atenção. Tira atenção, tira né? atenção, não tem Tira jeito. atenção. Agora, para vocês entenderem bem como a matemática entra nessa história toda. Tem uma questão de vestibular, não me lembro agora de onde que é a origem da questão, que fala justamente sobre isso, sobre o tempo de reação. A questão esclarece que o tempo de reação e o tempo de frenagem, né? O tempo de frenagem depende da velocidade inicial do carro até chegar ao momento que ele para totalmente. Então, a questão colocava uma tabela mostrando algumas experiências feitas e o aluno tinha que calcular o tempo de reação e o tempo de frenagem, tanto numa velocidade de, por exemplo, 40 km por hora, quanto numa de 90 km por hora. Então, existe todo o lado físico da questão, mas existe o lado matemático, dele ter que montar as equações, de saber resolver as equações propriamente dita. Mas Só aí para que ter uma está ideia. a importância, a interdisciplinaridade. Claro, com Tanto certeza. é que na Fala FUVEST, só mais um pouquinho perto aí do... tanto é que na FUVEST, primeira fase, cai um certo número de questões interdisciplinares. Por exemplo, com matemática, nós temos o pH. pH mede a acidez de um meio, é o menos logaritmo da concentração de íons H+. Tem que saber logaritmo para Mas fazer como- um probleminha de pH. Como que o aluno se prepara para esse conhecimento interdisciplinar? Olha, já caiu questão de química interdisciplinar, com biologia nem se fala.
Caiu com física. Biologia está em tudo, Física né? também. Tem vários pontos que são Assuntos interdisciplinares. Radioatividade, Gases. gases. Quando eu dou eletroquímica, por exemplo, eu uso muitas fórmulas da física. Só que a física não tem reação. É um gerador que não tem reação. O nosso gerador da química é reação química. Entendeu? E eu tive questão de interdisciplinar até com inglês. Até com inglês, com história. Olha, nessa questão da interdisciplinaridade, eu queria falar no outro bloco, mas nós vamos voltar para falar exatamente sobre isso. O Duas na Tri faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.